Olá pessoal, boa tarde a todos, a paz do Senhor. Eu queria nessa tarde fazer uma explanação, uma meditação acerca de um texto bíblico. Na verdade são alguns textos bíblicos para a gente trazer acrescentar alguma coisa à nossa fé nessa tarde. Livro de Números, capítulo de número 21, a partir do verso de número 4, tem um texto que está falando quando Moisés ele levantou a serpente de bronze, a serpente de metal, no deserto. A Bíblia diz que eles saíram, no verso 4 diz: então o povo de Israel partiu do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, que havia até o Golfo da Acaba, para dar volta em redor da região de Edom. E aí ele diz assim: entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência mais uma vez e passou a murmurar contra Deus mediante a sua reclamação a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrer no deserto? Pois não há nem pão, nem água. Estamos enfastigados deste alimento miserável. Olha a condição que esse povo chegou, ao ponto de dizer que aquilo que Deus estava proporcionando para eles era um alimento miserável. A ponto que isso trouxe uma indignação a Deus. Porque quando não há gratidão, automaticamente a gente fere aquilo que Deus é, pelo fato de Deus esperar que a gente sempre seja grato pelo aquilo que Ele está fazendo. E é interessante que ele diz assim: então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasas vivas, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: pecamos ao abrir a nossa boca para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós esta cobra horrível. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca no alto do poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. E eu estava aqui analisando, observando esse texto, porque veja que o que despertou a ira de Deus e fez com que ele levantasse serpentes que viessem picar aquele povo e aquele povo morrer envenenado, foi justamente o fato de eles estarem murmurando, estarem não aceitando aquilo que Deus estava fazendo por eles, reprovando de fato aquilo que Deus estava fazendo por eles. Mas parece que quando Deus resolveu o problema deles, porque eles se arrependeram, reconheceram que tinha pecado contra Deus, pecado contra Moisés, então Moisés clama ao Senhor, e o Senhor então vem e muda aquela circunstância, fala para Moisés: Moisés, levanta uma serpente de bronze, pendura ela numa haste, e todo aquele que for picado pela serpente e olhar para a serpente de bronze, ele vai ser curado. E aí eu fiquei imaginando o propósito disso. O que Deus queria mostrar para o povo? Porque se a serpente tem uma tipologia do diabo na Bíblia, dentro da nossa interpretação, a gente vai pegar lá quando a serpente enganou a Eva, depois lá em Apocalipse, quando diz que aquela pequena serpente agora é o grande dragão e assim por diante, a gente fica imaginando
que qual era o intuito de Deus? Falar para Moisés levantar uma serpente e colocar uma serpente numa haste para que as pessoas olhassem para ela. Será que o intuito foi que Deus transferisse o poder dele para a serpente ou mostrasse para o povo que o que tinha ferido eles agora estava morto, estava crucificado, estava ali pendurado numa haste? Mas é interessante a gente observar isso, porque quando a gente vê que isso daí entre os judeus se tornou algo tão apaixonante por eles, que quando nós chegamos no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 17, número 18, perdão, nós vamos encontrar no reinado de Ezequias. A Bíblia diz que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, foi proclamado rei em Judá. E é interessante que quando ele é proclamado rei, ele tem 25 anos de idade. E a Bíblia diz que ele fez tudo que era correto diante de Deus. A Bíblia diz que ele começou a reinar e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abiá e era filha de Zacarias. Ezequias agiu de modo aprovado diante de Yahvé, tal como havia procedido Davi, o seu predecessor. E é interessante que quando a gente analisa esse texto, quando chega no verso 4, diz assim: e foi ele que retirou os altares idólatras das colunas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã, despedaçou a serpente de bronze que nos dias que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração e queimavam incenso, e era conhecida como Neustã. Olha que coisa interessante, porque depois de muito tempo, quando se passou o tempo de Moisés, ainda chega aqui no reinado, na época que já tem reis a terra. A Bíblia diz assim que quando Ezequias começou a reinar, ele viu que ainda naquele tempo o povo havia uma celebração, havia cultos àquela serpente que Moisés havia levantado. O povo mudou a interpretação daquilo que Deus realmente queria mostrar para eles. Enquanto Deus queria mostrar para o povo que aquilo que os feria agora estava morto, estava derrotado, eles então começaram a adorar aquilo que havia vencido seus ancestrais. E eles começam a prestar, a Bíblia diz assim, que eles reveneravam, prestavam reverência, prestavam adoração e queimavam incenso. E há uma preocupação muito grande quando nós começamos a remover do centro aquilo que é divino e começamos a colocar coisas que automaticamente Deus desaprova. Como se nós observarmos que o povo de Israel tinha a presença de um Deus vivo e que não necessitava, por isso que Deus foi tão enfático acerca da idolatria, dizendo para eles não colocar diante deles imagem de escultura, não colocar diante dele nada, imagem nem do que tinha no céu, nem do que tinha na terra, nem embaixo da terra, nem nas águas. Por quê? Porque Deus é suficiente. Eles não precisavam de mais nada. Eles precisavam só da presença de Deus. E a gente vê que quando nessa época o rei Ezequias se levanta, ele se levanta num processo de fazer justiça e destronar toda aquela situação que estava ali sendo adversa. E aí eu preciso que você entenda, porque os nossos dias estão se correndo coisas que às vezes vai nos levando a esses princípios de adorar aquilo que Deus não quer que nós adoramos, ou seja, deixar Deus do lado de fora das nossas igrejas, das nossas vidas.
Se nós pararmos para analisar, eu já disse isso daqui em alguns vídeos que a gente tem feito pelo meio da semana, se uma das indagações de Deus foi justamente pelo fato de Deus estar do lado de fora da igreja, e ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Quando ele está dizendo eis que eu estou à porta e bato, ele não está dizendo, como muitos pregadores interpretam, na porta do seu coração, mas ele está batendo na porta da igreja. Ele escreve ao anjo da igreja. Ele escreve ao anjo da igreja. E aí ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, por quê? Porque aquele que estava com o líder da igreja não estava ouvindo. Então ele diz assim: se alguém ouvir, eu entrarei, e se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei contigo e ele ceará comigo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando alguém está disposto a ouvir a batida de Deus, o chamar de Deus, o que vai acontecer? Deus vai entrar. A ceia, o cear, fala de aliança. A ceia é uma aliança que Deus instituiu com a igreja. Mas o que eu acho interessante, e não é sobre a porta, bater na porta que eu vou falar, mas o que eu acho interessante, mesmo naquela época do rei havia ter destruído, ele tinha destruído, o rei Ezequias havia destruído a serpente que tinha sido construída na época de Moisés. Quando chegamos no Apocalipse, na igreja de Pérgamo, na época dos apóstolos, a gente vê que de novo aquela estátua foi levantada. De novo eles colocaram ali no centro da cidade de Pérgamo uma estátua de um deus, ou uma estátua de adoração a um deus que era semelhante à serpente, porque se considerava Pérgamo como a capital da medicina. E é interessante que quando se levanta isso lá, e a indagação de Deus aqui, eu conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Por que ele diz que é onde se encontra o trono de Satanás? Porque nessa época eles haviam levantado novamente uma imagem de uma serpente no meio de uma praça da cidade, para que as pessoas ali viessem novamente prestar culto. Então, olha as reincidências, que quando Deus faz uma coisa e a gente muda o propósito pela qual Deus fez aquilo. E aí a gente começa a observar o quanto essas coisas vão ser danosas para nós, para a igreja do Senhor. Nós estamos vivendo uma época que nós temos que fugir da aparência do mal. A apostasia tem cercado as nossas vidas, e a gente precisa permanecer firme na palavra, para a gente não ser enganado. E é interessante que quando a gente remove aquilo que é santo, porque hoje a gente tem por base Cristo como o sustentáculo da igreja, o pilar principal da igreja. A igreja está fundamentada em Cristo. Foi isso que ele disse para Pedro: Pedro, tu é pedra pequena, mas eu sou grande, eu sou rocha. E é sobre essa rocha que eu vou construir, que eu vou edificar a minha igreja. Agora, o interessante queridos, que quando a igreja entende que ela tem Cristo e que ela não necessita de mais nada que não seja a presença de Cristo, ela é suficientemente preenchida por essa presença. Mas numa era como a era que nós estamos vivendo, que tanta gente está procurando inovações, estão procurando coisas novas para agregar dentro da igreja, nós estamos colocando Cristo do lado de fora das nossas igrejas. Nós já temos hinos que não falam nada de Jesus. Nós já temos hinos que já não louvam mais a Deus. Pregadores que conseguem pregar um sermão de 40 minutos, de 1 hora, sem ao menos citar o nome de Jesus. Sem ao menos dizer que Jesus salva, cura, liberta, e Ele volta para buscar a sua igreja. Nós conseguimos hoje participar, ver cultos que se fazem 1h30, 2 horas, 3 horas de culto, e esse culto não tem nada que mostre a presença de Deus, que realmente identifica que a presença de Deus está ali. Por quê? Porque nós estamos substituindo a presença daquele que é invisível por coisas visíveis. Nós estamos substituindo aquilo
que é verdadeiro por uma coisa falsa. O interessante é que nós estamos substituindo o que a gente pode sentir por algo que a gente possa ver. Quando a gente é a geração bem-aventurada, a Bíblia diz assim: bem-aventurados sois vós que não viram e creram, mas nós estamos levando esse povo a depender de algo visível, de algo palpável. Uma geração que está conduzindo uma igreja que tem que ver algo para que a sua fé seja ativada. Nós estamos vendo hoje quantas igrejas no nosso país têm se judaizado, não só no nosso país, no mundo todo. Quantas igrejas no Brasil e no mundo todo têm se judaizado. Eu sei que a fé judaica ela é maravilhosa. A Bíblia diz que a gente deve orar por Israel. Israel são aqueles a quem nós devemos sempre estar intercedendo, porque é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas a igreja cristã, a igreja de Cristo, ela está perdendo a sua origem quando ela deixa as coisas da igreja para se aderir às coisas dos judeus. As nossas igrejas, algumas igrejas hoje no Brasil, você entra lá dentro, você já não sabe se é uma igreja evangélica ou se é uma igreja judaica. Porque todos os símbolos judaicos estão ali dentro. Todos os rituais judaicos estão ali dentro. Todas as festas judaicas estão ali dentro. Os pastores estão se vestindo como judeus. Estão se colocando pano, estão se cobrindo, estão se usando instrumentos, roupagem judaica. Ei, nós temos a Cristo. Cristo ainda é suficiente para a igreja. Cristo ainda é suficiente para a igreja, querido. O sacrifício não morreu. E talvez alguém esteja me perguntando, mas pastor, a Bíblia diz que assim como Cristo foi levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que Cristo também seja. E eu fiquei pensando nisso. E aí eu fico observando o que a Bíblia, qual foi a sentença depois da queda do homem? O salário do pecado é a morte. Então o pecado gera morte. E se o salário do pecado é a morte, e também o pecado faz separação entre Deus, o homem e Deus, eu fico imaginando que quando Cristo ele é levantado lá no Calvário, naquela cruz, o que Deus queria, a comparação que ele quer fazer, que assim como a serpente foi levantada no deserto, o Cristo será levantado no madeiro. A comparação que ele quer fazer é que justamente aquilo que nos feria, aquilo que nos matava, estava sendo pregado na cruz. Mas o que nos matava não era Cristo, mas o pecado que ele atraiu por ser o sacrifício vivo para nos redimir dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz assim, olha, entenda bem, a Bíblia diz assim, que o escrito que era contra nós foi cravado na cruz. E o escrito que era contra nós não era Jesus. O escrito que era contra nós era a sentença de morte que o pecado trazia. E por isso ele faz essa comparação, que assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Cristo seja levantado no madeiro. Por quê? Porque Cristo atraiu para ele o pecado da humanidade. Então, aquilo que nos matava, aquilo que nos feria, o que feria o povo lá no deserto quando havia murmurado contra Deus? A serpente. E o que estava levantado lá? A serpente. O que nos feria, o que nos fere hoje? O nosso pecado. E o que Jesus levou na cruz? O nosso pecado. Então, o que Deus queria mostrar na época de Moisés? Será que não era que aquilo que estava ferindo e matando o povo agora estava vencido, estava morto numa haste? Estava vencido ali pela determinação de Deus? E quem olhasse para aquilo reconheceria que Deus venceu aquilo que estava vencendo o povo? E por isso o povo vivia. Agora, quando eu volto para cá e quando eu observo essa situação e vejo que o pecado fere o homem, o pecado leva o homem à morte, e quando eu olho para Cristo, não para a cruz, porque muitas das vezes parece que a cruz tem mais poder do que o próprio Cristo, mas quando eu olho para Cristo, que na cruz levou o meu pecado, eu vejo que na cruz Cristo venceu.
o meu pecado. E aí, por isso eu tenho vida. E por isso eu regozijo no Senhor. O que Deus queria que a gente entendesse é justamente isso, que quando nós olhássemos para Ele, nessa semelhança da serpente de bronze e de Jesus na cruz, era justamente olhar para Cristo e ver que Ele está levando sobre si o nosso pecado. Aquele escrito que era contra nós, aquela dívida que era contra nós, Ele cravou na cruz. E quando eu entendo isso, eu entendo que Cristo é suficiente para o meu culto. O meu culto não precisa de nenhum acessório. O meu culto não precisa de algum artifício para me prestar esse culto. Nessa modernidade cristã, queridos, a gente não pode substituir aquilo que é santo por uma coisa que é pecado, por uma coisa que é vil, por uma coisa que é fútil. E aí eu tenho que analisar essas coisas, porque quando eu olho para a situação da igreja no Brasil hoje, eu olho para a igreja do Brasil e eu vejo que ela tem se vestido, se ultrajado de tantas coisas. Parece que o poder que há no nome de Jesus se enfraqueceu para algumas igrejas. Então ela precisa fazer um corredor de fogo, ela precisa fazer um portão para a pessoa passar e ir lá receber a bênção, ela precisa de ungir com alguma coisa para que a pessoa possa... Ei, Jesus, Ele é suficiente. A Bíblia diz aqui no Evangelho de João, capítulo de número 15, e no verso de número 5, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, todo aquele que permanece em mim. E esse permanecer em mim aqui é justamente ter a mesma origem, permanece em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. E aí a gente vê uma igreja que tem tirado Cristo do meio do seu culto, e aí ela quer que aconteça alguma obra, e a Bíblia diz assim, sem mim não podeis realizar obra alguma. Que obra que a gente vai fazer sem a presença dele? Que obra? É interessante que uma vez perguntaram para a filha do Dr. Billy Graham, e perguntaram para ela onde estava Deus quando as torres gêmeas foram atacadas, e a resposta dela foi simples: Deus está no mesmo lugar. O problema é que nós tiramos Deus da nossa escola, nós tiramos Deus das nossas vidas, da nossa família, da direção do nosso país, da direção, e aí a gente fica perguntando, mas por que as coisas não acontecem? Porque a gente não pode fazer nada sem Ele. E Ele não vai dividir a glória dele com nada. Se a gente está priorizando, está substituindo a presença dele por qualquer outra coisa dentro do nosso culto, então, para que ele vai agir? A partir do momento que eu estou colocando algo no lugar dele, é aquilo que ele disse para Abraão: Abraão, pega o teu filho aí, o teu filho a quem tu amas na verdade, porque Abraão passou a amar tanto a Isaac, que ele colocou Isaac na posição que Deus deveria estar. E aí Deus falou assim: pega aí o seu filho, seu único filho a quem tu ama na verdade, vai lá e oferece ele a mim. Porque Deus queria provar o coração dele, para ver se realmente ele estava disposto a colocar Deus no lugar que ele deveria estar. E quem sabe, se nós pararmos para pensar nessa tarde, que o que está assumindo o lugar de Deus na nossa vida, na nossa família, nos nossos cultos? Pelo que a gente está substituindo a presença de Deus? Porque é fácil a gente criticar uma religião que de uma forma gritante coloca lá
suas imagens e isso e aquilo, mas e aquelas que vêm disfarçada tão próximo? Você já viu a diferença entre uma nota falsa e uma nota verdadeira? As diferenças são mínimas, são às vezes imperceptíveis aos olhos assim, olhando assim, sem análise. É interessante que se nós olharmos o que é falso e o que é verdadeiro, elas são muito semelhantes. E para isso a gente precisa analisar. Mas sabe uma coisa interessante? É que quando os bancos ou alguém vai se especializar em identificar qual é a nota falsa e qual é a nota verdadeira, eles não ficam estudando a nota falsa. Eles estudam a verdadeira. Eles aprendem tudo sobre a verdadeira. Porque a falsa vive sempre mudando. Agora a verdadeira, ela permanece para sempre. E toda vez que a falsa mudar, você vai procurar nela identidade da verdadeira e não vai encontrar. Por isso que você tem que pegar aquilo que é verdade e examinar ela na sua totalidade, para que quando uma coisa falsa chegar até você, você colocar diante da verdadeira, e você vai ver que a falsa não vai ter as qualificações da verdadeira. Então você vai poder desconsiderar o falso para viver o verdadeiro. Agora, olhando para isso, eu fico imaginando assim, se Moisés, se Senhor providenciou uma situação para aquele povo no deserto, para eles serem curados, e agora está providenciando, na época de Ezequias, uma situação totalmente ao contrário, para aquele povo também ser curado, olha que situação. Deus levanta a serpente no deserto com o propósito de que eles entendessem que aquilo que estava ferindo eles agora está vencido. Só que quando chega no segundo livro dos Reis, capítulo 18, a gente vê que o povo entendeu tudo errado e está adorando. Depois de muito tempo, o povo está adorando aquilo que não deveria adorar. E aí, quando a gente vê, depois de muito tempo, Ezequias destrói ali, e quando a gente vê muito tempo já aqui, na época de Jesus, a gente vai ver que o povo lá em Pérgamo levantou de novo uma serpente lá. Então, meus queridos, quando eu analiso esse texto, eu fico imaginando assim, qual o caminho que nós estamos entrando dentro da fé cristã? O que os nossos antepassados deixaram para nós como experiência de fé? Porque a Bíblia chega ao ponto de dizer assim, não remova os marcos deixados pelos vossos pais. E às vezes nós estamos modernizando tanto que os marcos foram já removidos há muito tempo. Lembra que quando Davi resolveu levar a arca do Senhor em carros de boi, custou-se a vida de um homem que quis ter uma boa ação de segurar a arca quando os bois tropeçaram. E isso causou um tremendo lamento na vida de Davi, a ponto de Davi voltar e procurar fazer a coisa certa. Eu acho que é tempo de nós voltarmos e começarmos a fazer a coisa certa. Porque a pior coisa, depois que nós entramos pelo caminho errado, é a gente voltar e assumir que nós erramos. Por isso que o Senhor diz para uma das igrejas lá do Apocalipse, lembra-te de onde tu caíste, volta lá. Essa queda que a igreja tem sofrido, essa queda que a igreja tem sofrido a ponto de colocar Cristo fora dos seus cultos, para dar lugar a situações. Esses dias eu estava falando com a minha esposa e eu fico imaginando assim, sabe quando você vai no mercado? Por que quando você vai no mercado você não tem uma luz forte dentro do mercado? É sempre uma luz amena, uma luz média, justamente para te distrair, para mexer com o seu emocional. Porque todo mercado tem uma música ali bem... Sabe por quê? Que é para você se distrair enquanto você faz compra, para você gastar mais do que aquilo que você precisa. Porque os restaurantes, eles se pintam as suas paredes com cores que aguçam a fome.
justamente para que você seja atraído por isso e venha a se comer mais até sem estar com tanta fome. Então são situações que a modernidade vai conhecendo o homem e ele vai usando esses artifícios para envolver o homem no engodo, para que o homem seja sempre preso, seja sempre uma vítima daquela situação. Porque as lojas, você chega numa loja, às vezes as luzes não são tão fortes, sempre tem uma música, sempre tem uma coisinha que é justamente, querido, para você não se concentrar exatamente naquilo que você foi fazer, para dispersar o seu pensamento. Eu sei que tem muitos irmãos que têm os seus comércios, têm as suas lojas, têm os seus mercados, mas é uma realidade. É uma realidade. E talvez é algo que tem sido tão normal no nosso meio. Por quê? Porque é o fluxo que todo mundo está fazendo. Mas eu gostaria que você entendesse nessa tarde aqui essa questão. Porque nós às vezes estamos entrando por esse caminho usando a psicologia para a gente tentar entrar dentro da mente do homem. Quando o homem quer entrar na mente do homem para transformar o homem, isso não dá certo. Mas a partir do momento que o homem deixa com que Deus entre no homem, transforme o homem, então o homem vai ser uma outra criatura, uma nova pessoa. Que esse texto que nós paramos para falar um pouco sobre ele aqui, ele fique gravado no seu coração, que você medite sobre isso. Eu não estou impondo o meu ponto de vista ou aquilo que eu estou entendendo do que eu li, mas eu gostaria que você parasse para pensar sobre isso, que você entendesse que nós não precisamos, a igreja não precisa de mais nada. As nossas igrejas sempre foram simples. E eu não estou falando simples no sentido de não ter uma estrutura como a gente tem hoje, mas eu estou falando assim, os nossos cultos era necessário só a presença de Deus, e isso nos enchia de tamanha graça. Nós não precisamos de mais nada, nós só precisamos da presença dEle, que esse seja o clamor da igreja. Nós precisamos da sua presença, Senhor. Nós precisamos da ação do Teu Espírito. Nós precisamos que o Teu Espírito se mova sobre nós como dantes, sem artifícios, muitas das vezes, se a gente analisar algumas filosofias dentro das igrejas, nós não vamos ver diferença nenhuma de uma boate. Tem igrejas que já tem jogo de luz, fumaça. Tem igrejas que tem toda aquela documentária que tem em qualquer boate. E aí a gente fica imaginando assim, e aonde Deus está? Aonde Cristo está num louvor, aonde que o nome dele não é mencionado? Onde o nome dele não é nem sequer citado, dito assim, olha Jesus, nós te amamos. Mas o cara, ele, não se direciona mais a Deus, como Senhor, mas assim, é ele, é ti. Mas a gente precisa voltar ao princípio de identificar Jesus dentro do nosso culto. Identificar Jesus dentro dos nossos hinos. Às vezes a gente para analisar hinos que estão sendo cantados nas rádios, nas igrejas. A gente fala assim, mas cantou um hino de 3 minutos e eu não ouvi falar uma palavra do nome de Jesus. Eu não ouvi direcionar esse hino. Parece que é um hino que está se cantando para o marido, para a mulher, para o amigo, mas não está cantando para Jesus. E aí a gente pensa, por que será que não acontece as coisas que deveriam acontecer no nosso meio? Será que nós não estamos levantando de novo essa mesma serpente dentro dos nossos cultos? Será que nós não estamos novamente trazendo para dentro da casa do Senhor coisas que Ele reprova? Pastores, o tanto que nós passamos debruçado na palavra do Senhor, parece que nós vamos perdendo o bom senso daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro.
Parece que nós vamos perdendo a direção de Deus. Quanto mais nós estamos orando, buscando a presença de Deus, parece que a gente vai deixando de lado aquilo que Deus tem falado desde o princípio com a tua igreja. Olhando para uma situação como essa, eu fico imaginando, queridos, como Deus fica. Porque uma coisa é eu pensar que ele estava... Você lembra quando o povo de Israel foi para a guerra? E eles levaram a arca, e eles com a arca, mesmo assim eles perderam, porque eles levaram o caixote, mas a presença de Deus já não acompanhava. Por quê? Porque eles já tinham suplantado neles tantas outras coisas e deixado Deus de lado. Então a gente pode pensar que ele está quando ele não está. A gente pode ser movido por uma emoção, chorar, pular, gritar e não ser transformado. Uma geração que a gente não vê transformação de conduta. Uma geração que às vezes a gente não vê uma transformação moral, uma transformação social. Eu preciso eu preciso entender esse evangelho que não causa em nós uma comoção de nós se santificar para a gente chegar diante de Deus. Que causa em nós, ao ouvir essa palavra, que causa em nós uma comoção para a gente chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu tenho vergonha de ser o que eu sou porque eu tenho pecado. Eu preciso da tua misericórdia. Mas não, parece que o pecado ficou tão normal. Homens que sempre lutaram pela verdade da família, do casamento, hoje estão abrindo mão dessa verdade, estão abrindo mão daquilo que Deus instituiu, abandonando as suas famílias e construindo novas famílias. As verdades vão mudando de época para... mas o que é a modernidade? Não é a modernidade, é o afastamento de Deus, gente. Quando nós vamos se afastando de Deus, nós vamos perdendo o senso daquilo que é reto, que é verdadeiro. E eu preciso entender que Deus não muda. Que Deus, ele permanece fiel nos seus princípios. Os princípios de Deus são imutáveis. Eu disse aqui o fato de quando Deus, Davi está levando a arca e Uzá é ferido porque foi tentar segurar a arca, porque os princípios foram mudados. Não era daquela maneira que conduzia. E às vezes a gente vai conduzindo as coisas de uma maneira que Deus não aprova. E aí a gente não sabe o porquê Deus está ferindo. Ou está permitindo que sejamos feridos. Por isso que o Evangelho se torna pesado, porque nós estamos lutando contra o próprio Evangelho. Nós estamos, como a Bíblia diz que o freio, ele é para a boca do cavalo, e todas as vezes que você vai direcionar o cavalo para a direita ou para a esquerda, você usa aqueles freios, e se ele não obedecer, aquilo fere a boca dele. É por isso que às vezes somos feridos pelo Evangelho, porque o Evangelho quer nos conduzir pelo caminho verdadeiro, reto, e a gente quer andar pelo nosso próprio caminho, pela nossa própria verdade. Então, ao olhar para esse texto hoje, ao examinar esse texto hoje, ao pensar acerca desse texto hoje, que Deus levantou a serpente no deserto com um propósito. E ainda nos dias, quando chega nos dias de Ezequias, essa serpente está sendo ovacionada pelo povo. Ovacionada pelo povo. Não, a igreja é muito mais que isso. A igreja, ela é muito mais do que qualquer outra coisa que venha suplantar a presença de Deus. A presença de Deus, ela tem que ser única na nossa vida. Se nós tirarmos Deus do centro da nossa vida, da nossa família, nós vamos sofrer consequências. Por isso que a presença de Deus, ela tem que estar na nossa vida, trazendo para nós essa convicção de salvação, de poder e graça. Eu quero dizer para você nessa tarde que o maior desejo é que nós abrimos os nossos olhos para enxergar. Isso não seja para dizer da igreja A, eu não estou aqui para falar de igreja A, igreja B, igreja C, estou aqui para falar da igreja de Jesus Cristo, do Evangelho que nós temos pregado, pregadores.
Ei, nós que somos pregadores, nós devíamos parar para a gente ver as coisas que nós estamos servindo para a noiva, qual é o alimento. Veja que quando o profeta mandou preparar uma sopa para os filhos dos profetas, fizeram lá uma comida envenenada. E alguém levou a boca e disse assim, ó meu Senhor, tem morte na panela. E parece que às vezes a comida que nós estamos servindo para o povo de Deus é uma comida envenenada, que tem distorcido a verdade de Deus e levado esse povo a viver de uma forma totalmente errada, distante de Deus. Para que a gente está estudando tanto? Para que a gente está buscando tanto, se não for para viver essa verdade? Se a verdade que há em nós nos distancia daquilo que Deus é, então não precisa a gente ficar tão insistentemente lutando por essa verdade, debruçado em livros, dedicando tempo a estudos, se não for para viver ela, se não for para que ela sirva para edificar a vida de alguém. Uma verdade que não edifica, ela destrói. E aí, eu quero dizer nessa tarde que sem Ele nós nada podemos fazer. Toda construção fora dele, ela vai se dissipar. Ela vai se dissipar. O interessante enquanto eu estou falando aqui, eu me lembrei do que Gamaliel disse quando os discípulos começaram a pregar ali, o povo todo alvoroçado, os principais dos sacerdotes e tal. E Gamaliel disse para eles assim: acautelai-vos, irmãos israelitas. Se essa obra é de Deus, ela vai permanecer, mas se não for de Deus, vai se desfazer como as outras se desfizeram. E aquilo que não é de Deus, ele se desfaz. Eu creio nisso. A Bíblia diz que o ímpio não permanece na congregação do justo. Mas até o ponto daquela obra se desfazer, muitas pessoas foram convencidas por ela. Nós temos exemplo disso, não é muito distante da nós temos exemplo disso na nossa geração, na nossa era, de pastores que disseram ser o fim do mundo e levou toda a sua igreja a se envenenar, a dar fim à sua própria vida. Nós temos aí pessoas denominados como Cristo, que estão arrastando multidões, pessoas que estão aí pelo mundo todo dizendo que é o Cristo encarnado e estão arrastando. Olha o cegamento desta geração, olha o cegamento dessas pessoas. A pessoa assumir dizendo que é o próprio Cristo encarnado e conseguir atrair tanta gente, mais do que uma igreja que está pregando a verdade, para ver qual é a capacidade, a capacidade de influência da mentira, porque na verdade essa pessoa está usando o mesmo livro que a gente, na verdade essas pessoas estão usando os mesmos textos que a gente. Eu posso pegar um texto aqui que está falando sobre a arca e trazer uma arca para dentro da igreja. Eu posso pegar um texto aqui que está falando sobre a festa do Purim e trazer a festa do Purim para a igreja. Eu posso pegar um texto que está falando sobre a Páscoa e trazer a Páscoa para dentro da igreja. Mas é isso que Jesus quer? Será que Jesus é insuficiente para agir na nossa vida e a gente precisa de todas essas coisas que não estão relacionadas para nós? A gente pode usar esse livro tanto para o bem quanto para o mal. E parece que a gente está usando esse livro como uma armadilha para nós mesmos. E aí a gente precisa repensar acerca do que nós estamos ensinando, acerca do que nós estamos falando, acerca daquilo que nós estamos vivendo. Enquanto nós vemos, quando a gente ouve as pessoas dizendo assim que a gente é o único exército que se guerria entre si, e é uma realidade. É uma realidade.
São pastores brigando com pastores, são igrejas brigando com igrejas, falando mal, isso e aquilo. Não, querido, a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, a nossa guerra é contra os principados e potestades nas regiões celestiais, contra o sistema desse mundo que quer dominar essa geração, essa sociedade. E a gente consegue vencer isso quando a gente se posiciona como cristão. Quando a gente entende a verdade de Deus e a gente começa a viver por ela. Quem sabe nessa tarde você está pensativo acerca daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Todas as manhãs a gente tem trazido uma mensagem de reflexão, mas nessa tarde eu resolvi fazer esse comentário mais extenso, porque é uma coisa preocupante. É uma coisa preocupante que está colocando o Evangelho do Brasil numa situação ruim. Olha o estado que está os Estados Unidos hoje. Olha como estão as igrejas dos Estados Unidos, onde foi o maior cenário profético, missionário, onde foi o maior cenário pentecostal do mundo. Olha a situação que eles encontram hoje. Porque eles deixaram a verdade, substituíram a verdade por uma mentira. Começaram a tirar Jesus dos seus cultos e aderir a indumentárias humanas, a pensamento, a filosofias humanas. E aí a gente vê a que ponto eles chegaram. E nós hoje, a Igreja do Brasil, como sendo hoje um celeiro missionário, quando sendo um campo profético, essa igreja tem que permanecer fiel, queridos. Essa igreja tem que permanecer santa, inabalável. Essa igreja tem que permanecer justa diante de Deus. Essa igreja tem que permanecer buscando a presença de Deus. E Deus então vai nos honrar. A serpente foi levantada no deserto. Ela foi, nos dias de Ezequias, totalmente destruída, porque Deus queria adoração ao único Deus. Mas ela foi levantada de novo lá no Apocalipse, na cidade de Pérgamo. E ela tem sido levantada nos nossos dias, com aparência de coisas divinas, mas totalmente distantes, substituindo. A palavra é essa, substituindo. Eu gosto muito de uma frase que o evangelista Adalberto diz, de quando a pessoa troca o santo pelo profano, ela está pisando no sangue. E é uma realidade. A gente tem que tomar um cuidado para a gente não estar pisando no sangue que foi derramado pela nossa vida. Porque isso é muito sério. A gente deveria refletir sobre isso para a gente poder ter uma vida santa diante de Deus. Para a gente poder colocar a nossa vida alinhada com aquilo que Deus quer. Não é inovação que vai mudar a sua igreja. Não é inovação que vai trazer, não é inovação, a modernidade, essas coisas que vai fazer a igreja que você pastoreia, que você dirige, que você congrega, que vai fazer a sua igreja diferente. Mas o que vai fazer a sua igreja diferente é a presença única de Jesus. A presença única e dispensável de um Cristo vivo no nosso meio. É isso que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Então, nessa tarde, pense nisso. Talvez você não conseguiu ouvir, assistir todo esse vídeo, participar conosco aí. Depois o vídeo vai ficar aí, vai estar lá no meu YouTube também, na minha pasta no YouTube. Você pode ir para o meu canal no YouTube, você pode entrar lá, pode acessar não só esse, mas outros vídeos. E vai ser bênção para a sua vida. Amém? Eu quero agradecer você que pôde estar aí com a gente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E medite nisso que foi falado nessa tarde. Amém? Eu quero louvar a Deus por cada um de vocês que esteve conosco aí. Assistiu pelo menos um pouquinho, um pedaço da mensagem aí. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém? A irmã Edmara mandando a paz do Senhor aí, glória a Deus. Deus abençoe a irmã.
que o Senhor conceda ao seu coração grandes bênçãos. Amém? E que o Senhor, Ele possa suprir a cada dia as nossas necessidades. Deus te abençoe, uma boa tarde a todos, em nome de Jesus.